Olá, telespectadores, amigos da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, a nossa saudação calorosa neste sábado que estamos antecedendo o Domingo de Ramos, e nós estamos reunidos para refletirmos e darmos um sinal sobre a abertura da semana dos cristãos, a Semana Santa, a grande semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que, decorridos os 5 domingos da Quaresma, que nós fizemos assim intensivamente, em forma de catequese, e participando de algumas celebrações, ou mesmo assistindo, pelas redes sociais, nós verificamos como é que foi o início do primeiro domingo: deserto, tentações, monte, transfiguração, templo, e vem chegando até mostrarmos quem é o Filho de Deus, o que é. Este ano nós estamos no Evangelho, no ano B, o Evangelho de Marcos. Não é assim que nós vamos? E a gente tem toda uma caminhada. 3 domingos nós participamos com João, Evangelho de João, mas hoje nós retornamos ao Evangelho de Marcos, dando sequência. E essa grande Semana Santa, ela tem abertura com o Domingo de Ramos. Embora teologicamente nós sabemos que o tríduo pascal, tríduo significa os 3 grandes dias que se celebra o mistério de Cristo Redentor, ou da redenção de Cristo, e é exatamente na quinta-feira, na última ceia, antes da morte de Jesus, que se dá assim, o momento do tríduo pascal. Mas nós estamos atentos e nós já sabemos assim. Então vamos acompanhar assim, por enquanto aqui, em casa façam as leituras, treinem bem, vejam o que pode acrescentar, para nós participarmos amanhã, ou como já falamos, pelos meios de redes sociais, ou pela celebração de quem puder ser agendada em algum lugar onde esteja acontecendo. Alguns já não estão mais em virtude do mundo pandêmico. Então nós vamos verificar nesse domingo que nós temos as 3 leituras, e que a primeira leitura nossa é chamado o terceiro canto de Isaías, ou melhor, o terceiro canto do servo sofredor, é Isaías 54-7, são os versículos. E nesse texto vai ser apresentado para nós a missão do servo sofredor. O que é servo sofredor? Servo é aquele que obedece, que não vem com triunfos, com honras, com glórias. É aquele que serve, por isso chama-se servo. Não significa dizer que é escravo, não, tem grande diferença. Servo, servir na comunidade, servir. Então, pode ser servir num café, tudo, mas aqui é no sentido de diaconia, de trabalho mesmo a nível da vida, da evangelização. E este servo, ele é fiel, obediente e plenamente modável, como se fosse um barro nas mãos de Javé, como se aí represente o oleiro, que pode transformar, modar e moldar. Então o servo sofredor, ele está obediente, fiel, a que ele vai dar oportunidade de acordo com a sua convicção própria e consciência do que é a missão e a que ele veio fazer. Então essas narrativas nós estamos acompanhando aqui, é do Antigo Testamento, tem do Novo Testamento, já que nós vamos chegar. E nessa execução, nessa prática da missão a gente vai lembrar
quem é esse servo aqui? De servo sofredor, nós vamos verificar aí diante da leitura que ele deu as costas, que foi batido, né, espancado, como se não bastasse, quer dizer, ele não ofereceu resistência, como se não bastasse, ele foi o ato de maior humilhação, que é dar a própria face para ser arrancado os fios de cabelo, para aquela sociedade patriarcal e do espírito de opressão. Isso era a maior das humilhações, é a pessoa perder o brio, perder a sua honra, honradez no caso. E o servo sofredor não fez resistência e entregou-se até o fim. E essa é mais ou menos um momento da primeira leitura aqui. O nosso salmo é um salmo que é o Salmo 21 e a resposta vai ser assim: meu Deus, por que me abandonastes? A gente vê aqui que tem um profundo sentir de emoção, de dor, aqui, que a pessoa está angustiada, está sofrendo. Mas aí vem todo o salmo dizendo: riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. E o coro é: meu Deus, por que me abandonastes? E o Santo Evangelho hoje, nós não vamos proferir aqui a leitura, porque é o Evangelho da Paixão de Jesus Cristo, segundo Marcos aqui, vai do capítulo 14, versículo 1 a 15, capítulo 15, aí vai lá o versículo até 47. Então, é muito grande. E nós teremos essa leitura no Tríduo Pascal, aqui no próximo dia 2 de abril, né, lá na hora da celebração da Santa Cruz, que a gente chama Sexta-feira Santa. Então, esse vai ser assim: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E esse evangelho, ele vai mostrar para nós, é o evangelho de Marcos, e o evangelho de Marcos foi escrito pelos anos 68 a 70. A paixão, morte e ressurreição de Cristo deu ali pelos 30, então tem mais ou menos aí uns 40 anos de diferença, onde tem um narrador aqui nessa comunidade de Marcos que faz toda a narrativa, conta toda a história. Mas o começo, logo no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São Marcos, diz assim: começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então nós temos os outros evangelhos, né? Tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, nós temos o Evangelho de João. Então cada um tem a sua característica e a que veio, qual é o objetivo. O Evangelho de Marcos, o objetivo é mostrar quem é Jesus. Não o físico de Jesus em tudo, embora nós já sabemos que é um homem, representa assim, um físico de um homem alto, né? Uma estatura alta, de forma elegante, com um sorriso nos lábios, porque aí como é que está falando que tem sorriso? Ninguém viu sorrindo, viu, sabe por quê? Porque ele acolhe os pobres, os excluídos, os marginalizados, as crianças, que naquele contexto era o pior dos piores, era assim, descendo, era abaixo de zero, não tinha valor nenhum. Os leprosos, os surdos, os mudos, os coxos. E tá certo que os cegos não iam ver, mas as crianças, ninguém ia gostar de um homem de cara carrancuda. Então observa-se que Jesus sorria,
embora não diz o sorriso de Jesus, ele abriu, mas ele a acolhia na sua missão, ele a atendia na hora de ser duro, ele era porque precisava. Para quem? Para aquelas pessoas opressoras, representada nas pessoas dos herodianos, dos fariseus, dos representantes religiosos, né, os chefes religiosos e políticos, os opressores que sempre traziam dentro da linguagem de vida deles, era o contexto de matar, de aniquilar, de acabar, de denúncia. Então, era assim. E Jesus tem essa característica desse... Nós vamos observar que Marcos começa com essa história da boa notícia. Não estamos fugindo aqui. E ao longo da narrativa nós vamos observar outras boas notícias. E aí a gente vai começando observando que o que Jesus fazia, ele provocava um certo inveja, ciúme, nesse povo que nós já falamos, nesses poderosos, os chefes. E ele veio como desde o início, já como dizendo, boa notícia de Jesus, mas os fariseus, esse grupo que nós citamos, eles já preparavam um plano, eles já arquitetavam um plano para matar Jesus, para eliminar aquele que se dizia também que era o rei, que era o Messias. Eles não aceitavam, né? Porque a característica dele, os judeus eram assim. E então o plano deles acontece, realmente. Dentro da leitura de hoje, vai acontecer por como? Porque Judas é quem ajuda, né? Um dos que estava com Jesus, rompeu o cerco, foi infiel, vendeu-se por 30 moedas e deixou que acontecesse. Então ele permitiu. E a narrativa deste evangelho de hoje, dessa leitura, vai elencar muitos detalhes sobre a humanidade dos discípulos, sobre as imperfeições também deles, né, os defeitos, o que eles tinham, e como também tudo o que acontecia sobre aquele povo poderoso que nós já citamos. E como foi que começou esse evangelho, não é tão interessante? Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, símbolo de quê? O jumento era animal de quem? Ainda hoje. É animal de quem? De pobre, que anda devagar, que é também espoliado na peia para poder seguir. Aí quem vem o jumento, nós vamos lembrar lá do nascimento de Jesus, quando nasceu Jesus, Maria, quando a gente tem aquela imagem de Nossa Senhora do Desterro, fugindo para o Egito. Então vão para onde? É no jumentinho. Quando vai para Belém, para Maria ter o filho, é no jumentinho. Então é um símbolo citado, né, dentro da palavra de Deus, assim, como a simplicidade. Não vem com pompas e honras e tudo. Quando entra em Jerusalém, as pessoas pegavam ramos de oliveiras e saudavam: chegou o Messias, o Messias. Olha, o Messias chegou, se a gente estiver acompanhando e lembrando, desde aquele dia, lembra lá no 3º domingo da quaresma, quando ele chegou, que o templo estava cheio de vendilhões, daquelas trocas, os cambistas e tudo, e ele tem expulsou-os, né? Por quê? Porque ali a reconstrução do templo, é porque ali já chegou o Messias esperado. Só que o povo não é assim, eles esperam o Messias de honras, triunfal, com raios, com louvores, com tudo. Então o povo simples saudou, acompanhou. E aquele povo do poder não aceitam. Aqui o grupo dos que estavam tentando mesmo a morte não vão aceitar aquilo ali. Mas aí a narrativa vai chegando, vai mostrando, sim, que Jesus vem condenado, acusado, vai apresentar-se em frente, né? Vai lá para o Sinédrio, vai lá vai ser questionado, interrogado, e ele diz, não negou nada, ficou momentos em silêncio, nós sabemos, e aquela população louca gritando. Aí aparece
Pilatos, né, um representando o Império Romano. Aí diz assim, que até no Creio em Deus Pai, na oração, Pilatos lavou as mãos, quer dizer, o que é lavar as mãos? Lavou mesmo na bacia. E a gente fala lavar as mãos, não é agora, porque agora está precisando mesmo, com sabão e água. Aí como também quando se dá um beijinho, assim, é como se fosse Pedro negando, né? São histórias que a gente vai juntando, mas tem um sentido, é só a gente seguir. E ele vai, o povo pede para soltar, no costume da paz, soltar um preso, um que cometeu tantos erros que foi Barrabás, e eles soltam, e ele vai condenado à morte, né? E uma morte na cruz. Então, é toda essa história nós conhecemos. Nesses detalhes que vão sendo colocados sobre a humanidade dos discípulos e as imperfeições diante da morte planejada, a morte de um inocente, né? Por causa das suas pregações, nós vamos ver os erros, por exemplo, Judas Iscariotes entregou Jesus. Pedro negou Jesus. Mas assim, negou, tu vais me negar 3 vezes. Naquele momento da agonia, que ele ausentou-se para rezar no Getsemane, ele, naquela angústia total, o Pedro, o João e o Tiago, ele pediu para eles vigiar e orar, preste atenção por isso, a carne é fraca, mas o espírito precisa ficar forte, mais ou menos assim. E eles dormiram, não conseguiram. E é porque nós vamos lembrando, lá no segundo domingo da quaresma, na transfiguração, eram esses 3 bem aqui também. Pedro, Tiago e João, que estavam lá com Cristo, que viram aquela luminosidade, Elias, Moisés, e pediram para fazer a tenda e ficar lá no conforto, lembram? E agora eles já estavam bem aqui, desceram, foram convidados para descer para a missão, e chega aqui, eles não conseguiram, eles dormiram. Mas o pior, aqueles minutos que antecedem a cruz, mesmo a crucificação, como foi condenado Jesus, todos os discípulos fugiram, derraparam, como diz, desapareceram. E ele ficou só, isso é relatado em Marcos, anotei aqui, gente, 14:50. Esse abandono é triste. E na hora da crucificação ficaram quem? Umas mulheres lá de longe, olhando, está marcado em Marcos 15:40. E na cruz, para a gente ir lembrando assim um pouco também, assim, de forma mais simples aqui, popular mesmo, com a nossa vivência. Jesus estava no madeiro, de braços lá abertos, lá pregado na cruz, ladeado por 2 ladrões, não é assim? E isso tem uma significação com os reis da época, que eles também, os representantes do poder, eles vinham também ladeados mais pelos súditos, né, pelos vassalos, pelos chefes, por tudo. Então tem uma diferença assim, disparadamente, né, do que significa para falar naquela boa-vinda que começou o Evangelho de Marcos. E nós vamos também lembrar que o Evangelho, a missão de Jesus, aos 30 anos Jesus foi batizado no Jordão, João Batista. Aí João Batista vê aquela simplicidade dele, que ele humilhou-se até o chão, dizendo que não era digno, não tem lá. Então, quando aconteceu o batismo de Jesus, não diz assim, o céu rasgou-se, desceu as labaredas, não é assim, do Espírito, do fogo, representando toda essa força, a espiritualidade, o Espírito Santo que chegou, que ilumina, que é o Consolador, não é assim? E quando morre Jesus na cruz, o que acontece? O que diz aqui na leitura hoje? Que também rasgou-se o véu de cima a baixo. Vai mostrar no Evangelho de hoje. E esse véu, quer dizer, nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. E aí, conta, né, que o oficial do exército foi lá, viu que ele estava
ele estava mesmo em frente dele e Jesus havia expirado. Chegou a sua vez, né? Ele morreu. E essa morte de Jesus, nós vimos que a narrativa é todo em torno da paixão, que já vem desde muitos dias, quando ele pregava na Galileia, por causa daqueles feitos, quando ele sobe para Jerusalém. Galileia representa a simplicidade, a humildade, os excluídos, a marginalidade, não é? Os marginalizados, aqueles que ninguém queria. E Jerusalém representava o poder, tudo, né? E ele foi para lá porque ele sabia do que ia acontecer. Embora os discípulos não quisessem acreditar e não acreditaram, ficaram com tanto medo que fugiram mesmo. E aí essa cortina que se rasgou também são as coincidências, né? Coincidência não, são os sinais que nós vamos observando que acontece. E Jesus morreu na sexta-feira, aí às 15 horas, aí começa toda essa história para lá para o rumo do Oriente é um tempo, para cá o Ocidente é outro, mas aí a gente precisa acompanhar os textos e observar, que diz que tudo escureceu, e é como se dissesse assim, que tivesse aquele véu rasgado, estava dando um ponto final naquela sociedade religiosa e de poderosos, né, que queriam com o objetivo apenas de matar. Então, essa boa notícia, ela está referendada, mostrada através de quê? Da morte e ressurreição. Porque aí vem a ressurreição, que em outros momentos nós teremos, é o domingo da ressurreição, no dia 4. Então, essa morte e ressurreição de Jesus traz o anúncio da boa notícia. E nós, como comunidade, como é que nós estamos? Em que sociedade nós estamos incluídos? Qual é a nossa convicção de missão? Qual é a nossa intenção de poder, de matar? Às vezes não é matar com um tiro, não. Com a bala, não. É com torturas psicológicas, com interesses de querer ser melhor do que os outros, com a prepotência, com a vaidade, que neste momento, a nível de mundo, combinando com esse momento dos 5 domingos da Quaresma, convidados a uma conversão. Chegando agora na grande semana dos cristãos, a Semana Santa, na celebração do Tríduo Pascal, na quinta da ceia do Senhor, a celebração da cruz e do sábado, que é santo, que é vigília, que por sinal vamos aprendendo cada dia mais a largar de querer ficar com essas festas e tudo por 2 motivos. Primeiro, o nosso, que nós estamos aprendendo nas nossas catequeses, pode não ter colocado em prática, como também por causa da grande pandemia que alastrou o mundo e que está mostrando que não adianta poder, não adianta ter mundos e fundos, querer ter os maiores tesouros do mundo, que vai chegar um momento que pode, não estou desejando para ninguém, porque inclusive já sabe que eu já passei por uns desafios dessa doença, que eu agradeço sempre, de coração, gratidão pelas orações, pelas torcidas, aqui estamos. E continuemos rezando pelos demais, que está chegando um momento que, aí diz que é uma segunda onda, que ainda vai ter uma terceira, e agora já está tendo quase que um colapso, é aqui, é no Brasil todo, e aí a gente vai refletir assim, deixar de querer condenar, morreu, é porque era gordo, era fumante, era diabético, não sei o quê, e aí a gente tendência. E nós? O que nós estamos fazendo? A gente está assim, protegido mesmo. Uma doença Lembrem o que é ser marginalizado na Galileia. Lembra a exclusão que é feita para quem atingiu, para quem contraiu o Covid.
é para ficar longe, é para ficar afastado, se passando álcool, é tudo, é para ficar 14 dias até passar, para ver se você não está transmitindo. Olha, gente, é preciso fazermos uma reflexão. Porque a geração agora é outra também, é o povo de achar que tudo é muito bom. Então, pensemos nisso. Nós somos de uma comunidade, nós estamos aqui em nome de Deus, de cristãos que somos e que não vamos reclamar, porque as formações aqui têm sido constantes. Inclusive, hoje aqui para nós teremos a nível de diocese, quem mais quiser entrar, pela Diocese de Balsas, hoje teremos a orientação sobre o Tríduo Pascal. Uma orientação não, uma formação que será explicada, orientada pelo padre José Alberto. Hoje não, foi a formação foi na quinta-feira, sim. Antecipando para amanhã, o domingo de Ramos. Aí quando chegar naquela quinta-feira, é assim, eu nem pude participar porque tinha um outro momento de aula, mas fui informada e que a formação foi muito boa. Mas aqui na Diocese de Balsas, sempre, todo ano, há uma formação antes da celebração da Semana Santa para orientar como participar mais, o que significa o Tríduo Pascal. E nós agradecemos muito por isso, né, pelas orientações, pelas formações dos nossos sacerdotes ou assessores que eles trazem, pelos religiosos, leigos, né, que estão engajados. E que tenhamos, sobretudo, uma semana grande e santa. Vamos lembrar do nosso jejum, vamos lembrar de rezar pelas vítimas, por essa pandemia, para que ela suma, para que as vacinas cheguem o suficiente, né, para cada um, e ainda não chegou, mas nós já agradecemos pelas que já tomamos, porque ninguém está pagando vacina. Elas estão sendo chegando através vem a esfera federal, estadual, municipal. Então, nós estamos recebendo e vamos agradecer por isso. É uma cura? Não sabemos ainda, mas já é assim um avanço. E que tenhamos assim essa fé e esse controle em casa. É ruim ficar isolado? É. Quem perdeu o emprego, pior. Quem está passando fome, nem se fala. Então, vamos aprender assim mesmo através do celular, e que é o meio mais, tem gente necessitando. Em que nós vamos poder partilhar? Vamos pensar nisso, gente. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é sábado, mas amanhã é o dia de nós partilharmos a nossa oferta para a campanha da fraternidade. A CNBB colocou, não é para desvios, pode olhar no site da CNBB os grandes e numerosos, grande número, aliás, de projetos que estão sendo ajudados de pessoas marginalizadas, sofridas, excluídas, expoliadas. E nós vamos lembrando ainda, já fiz pedi a bênção aqui para nós, mas vamos lembrar que Jesus, quando no início colocamos aqui, elegante, sorridente, mas ele foi o quê? Batido, surrado, chicoteado, com coroa de espinho, cuspido, desmentido, humilhado, zombado. Olha, meu Deus, o tanto sendo o Filho de Deus, o Messias que não veio no triunfo, veio e está na glória. Amém.